Fala, torcedor do Flamengo, começando mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão. Pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo repleto de informações atualizadas sobre o mercado da bola do Flamengo neste domingão, pessoal, dia 5 de janeiro. Tem informação aí bombástica envolvendo o Verratti, galera, isso mesmo, o astro do PSG chegando no Mengão. Que notícia boa saiu hoje, hein? Vamos ver aqui essa informação que saiu, pessoal, neste final de semana. Vamos ver aqui, né, você acha o que dessa contratação? Você é a favor ou você acha que é melhor o Flamengo pegar o dinheiro que iria comprar o Verratti e investir em outro jogador? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante aqui pro canal. Agora, sem mais delongas, bora ver aqui essa informação que saiu, galera. Preciso falar agora sobre Verratti no Flamengo. Informação divulgada nas últimas horas pelo jornalista Gabriel Reis dá conta de que existe uma negociação ou uma sondagem do Flamengo no staff do jogador italiano. O Verratti é aquele que surge no Pescara, joga muitos anos no PSG e se muda uma temporada e meia atrás para o Al Arabi do Catar. O contrato dele se encerra em junho desse ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça. Atleta de 32 anos de idade, que chegou a disputar a Copa do Mundo pela seleção italiana em 2014 em território brasileiro, titular absoluto lá no Catar, temporada atual não, somando as duas temporadas, 31 jogos, 1 gol e mais 10 assistências. A ideia do Fla primeiro é entender as condições do negócio. O Verratti topa vir jogar no Brasil, qual que é a pretensão salarial dele? A partir daí, com a confirmação dos números, José Boto e companhia vão levar ou não adiante essa história. Jogador que cairia como uma luva em qualquer clube do Brasil. Só uma última informação importante. Quando ele vai para o Al Arabi do PSG, ele havia sido comprado por 45 milhões de euros. O que eu quero dizer com isso? Que um jogador que valia 45 milhões de euros um ano e meio atrás, estando livre no mercado, certamente vai atrair a atenção de vários clubes importantes do velho continente. Mas talvez eu queria só fazer uma justiça. Talvez um grande acerto da diretoria, que foi muito criticada, mas ela não estendeu, não levou o Tite para Itaquera de novo. Ela tomou uma decisão talvez no momento certo. Por mais que a gente sempre reclame de interrupção de trabalho, mas ali talvez era o momento mesmo. Ganhou do Atlético Paranaense com o Maracanã xingando o Tite 90 minutos. Cara, isso daqui eu tô indo pro mata-mata com o Corinthians, com o Tite, a torcida desse jeito. Quer saber? Corto por aqui. Faz as pressas e um treino e o Felipe faz o que faz depois. Só para fazer essa justiça. E assim, né? Essa primeira partida parecia ser uma coisa do Felipe, era um bom sinal, mas a interpretação resgata o Gabigol, coloca todos os mais cascudos, que era um técnico parceiro, simplesmente um técnico parceiro daqueles caras com os quais ele jogou junto. A gente não sabia se aquilo era uma coisa... e na hora que ele precisar substituir o Gabigol, mudar o elenco para outro jogo, como é que vai fazer? E para mim aí é o jogo da volta com o Corinthians que... O Tite não quis ir para Itaquera, o Felipe Luiz foi, perde o Bruno Henrique no primeiro tempo expulso, saca o Gabigol no primeiro tempo, mete linha de 3 atrás e mostra na segunda partida que ele não estava ali para ficar acariciando só o jogador, né? E foi muito bem na eliminatória. Mas o que me impacta mais é a primeira, porque ele amassa o Corinthians, que pese o Corinthians com o Ramon, entrou com 2 meias, entrou errado... E eu, 9 horas, 1 hora antes do jogo, eu falei, isso vai dar problema. Era meio óbvio a escalação do Corinthians. Hector Hernandes e o Romero na frente, poupou os caras, porque tinha jogo do Brasileiro. Só que o Felipe arma o Flamengo pra amassar. E era pra ter sido 5-0. É um milagre ter sido 1-0. E aí, Itaquera, acontece o retorno que o Arnaldo falou. Então, o Vesta tocou num ponto que eu acho importante, né? Deu mérito para a diretoria do Flamengo por ter interrompido o trabalho do Tite e ter colocado o Felipe Luiz. Eu acho que ele está pensando no Sampaoli na temporada anterior, quando eles estenderam a corda. E então, onde eu quero chegar? O futebol é maravilhosamente igual à nossa vida. Eu, quando saí lá de Taubaté com minha fita cassete, meus currículos, e escolhi um dia para vir a São Paulo para visitar as rádios, sempre foi minha grande paixão. Eu cheguei lá na rádio CBN, onde eu trabalhei 20 anos, e era a hora do almoço, 12:30 e tal. Eu tava com uma fome danada, falei, eu vou comer uma coxinha, depois eu vou. Aí eu falei, não, quer saber, eu já tô aqui, Rua das Palmeiras ali, eu vou lá. Aí entrei, perguntei, olha, eu queria falar com o diretor de jornalismo, não sabia nem o nome.
Aí, porque eu queria entregar um currículo e ele estava descendo a escada para ir almoçar. Ele falou, você quer falar comigo? Vamos lá, eu estou saindo para almoçar, mas eu te atendo. Olha só, se eu tivesse parado para comer, talvez minha fita cassete, meu currículo ficasse lá. Então, o mérito que eu tive de vir a São Paulo e ir nas rádios, talvez seja esse só. Porque eu duvido que os dirigentes do Flamengo sabiam que o Felipe Luiz ia entregar o... mas não. Não, mas aí você derruba o de trás. Sucesso no Sub-20, foi campeão. A questão, eu acho que para 4 jogos, um técnico que é conhecedor do ambiente, mostrou potencial na base e conhece os caras na unha, a ponto de ser muito tranquilamente capaz de resgatar o Gabigol com o Pedro machucado, vale, nem que fosse só até o final do ano. E aí eu acho só... Eu acho que superou a expectativa. Eles não tinham essa certeza. Só que vocês tinham uma certeza, que a torcida não aguentava mais quem estava lá. Sim, sim. Então você troca o duvidoso pelo certo. E mérito, isso já tá bom. É o mérito de fazer pelo menos o diagnóstico que tá aí não vai dar. Isso, é entendeu? Isso mesmo que depois dê problema de novo. Sem dúvida Mas nenhuma. O de agora eu já sei que não dá mais. Olha o estádio do jeito que tá. Aí você desce o elevador e fala, meu amigo, obrigado, mas eu não tenho condição. E ele aproveitou muito isso, né? Me lembrou muito o Flamengo do Jorge Jesus. Foi. Deu uma pincelada assim naquele Flamengo, sabe? Flamengo com a bola o tempo todo, amassando o adversário, sem deixar o adversário respirar. O Jorge Jesus poupava o jogador dentro do aspecto do jogo, lembra? Sim. Jogador com cartão, jogador machucado e tal. E ele me mostrou, neste período, ter a mesma filosofia de trabalho. Quer dizer, vamos trabalhar, vamos todos neste modelo. E também enfrentou a ira do Gabigol. Não se esqueça que antes do gol lá, eles tinham discutido no campo. Sim. Você lembra disso? Sim. Mas então, mas ele tira o Gabigol em Itaquera, o Gabigol no Maracanã com ele foi bem contra o Corinthians e decidiu contra o Atlético. Nos jogos fora de casa ele só causou, mas ele substituiu ele nos 2 jogos fora de casa, em Itaquera e lá na Arena MRV. A gente vai falar da final, mas na semifinal eu só queria uma última... É o que você falou. O que mais me impressionou ele tinha 180 minutos. Ele amassa em 90 e se defende perfeitamente em 90. Parecem 2 treinadores diferentes, 2 jogos de outro planeta, e ele classifica com esses 2 jogos. Eu precisei amassar, eu vou amassar. Eu precisei defender, eu vou defender. Isso ali já começa a me chamar a atenção desse cara. Ele não teve uma forma de ser, uma forma de agir. 2 coisas antagônicas e as 2 deram certo. E aí a gente chegou na final. E aí é o Galo. O Galo nas 2 finais, o Galo chegou, o Galo do Paulinho, o Galo do Hulk, o Galo não sei o quê. E ele faz mais ou menos a mesma coisa, sendo que não foi só 1-0 no jogo. Com escalação bem diferente, com 3 atacantes, era o jogo do Inter pelo Brasileiro em Porto Alegre. Antes, o Inter voando, ele coloca um time diferente, mas joga bem no Beira-Rio. Quase ganha. E na partida do Atlético, ele joga com 2 pontas rápidas, põe o Plata de um lado e tal, não sei o quê. O Atlético não entendeu nada. Quando entendeu, já estava 3-0. E ainda desconta, foi um outro... E, de novo, repertórios diferentes, como disse o Vessônio. No mesmo Maracanã, contra outro time, foi diferente o Flamengo, do Flamengo e Corinthians, do Flamengo e Galo. E, de novo, ele foi muito bem mesmo. Foi muito bem, 3-1. Se a carreira do treinador é marcada por 4 partidas, acho que nenhum treinador teve 4 partidas decisivas como o Felipe Luiz teve. As 2 contra o Corinthians e as 2 contra o Galo. Rapaz... Você sabe que eu fiquei esperando os últimos 11 jogos, né, dele, ou os 11 jogos dele no Campeonato Brasileiro, e ele mostrou consistência também, né? No Campeonato Brasileiro. O total dele agora uma derrota. Uma derrota em 15 jogos. Foi o jogo contra o Fluminense. Foi estranho. Errou. Ok. Agora, o mata-mata, ele também proporciona ao treinador emergente estratégias rápidas para aquele momento. Uma coisa diferente é você lidar com a temporada toda, o jogador está com gripe, o pai está doente, eu não chego na hora para o treino, não me dedico tanto nesse treinamento, começa a diminuir os números do jogador, você precisa tirar o cara do time, precisa conversar com ele. Isso tudo é uma coisa que a temporada toda eu até pensei, falei, vou esperar um pouquinho para ver como que ele vai levar esse Flamengo nos jogos de pontos corridos. Porque também tem a desmobilização que é natural, que é uma coisa que a gente devia até um dia fazer um programa especial sobre isso.
Por que raios e que cargas d'água um time se desmobiliza depois que os objetivos são alcançados ou não? Entendeu? Você não tem mais nada o que fazer e tal. Isso é uma coisa pra gente discutir outra hora, mas ele conseguiu levar o Flamengo. Né? Quando se esperava que o Flamengo fosse fazer um jogo... Pra mim esse é o jogo que é emblemático. Não é um jogo importante. É Flamengo e Criciúma lá no Heriberto Wilson. Pelo Fluminense, né? Exato. Pelo contexto. Exato. As duas escalações, como são diferentes. Flamengo e Corinthians. Primeiro jogo do Felipe Luiz. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, que fez o gol. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Tipo, era só a tropa de choque. Tinha jogador que não podia jogar contra o Galo. Né? Aí ele foi Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Mesma defesa. Aí começa a mudar tudo. Everton Araújo, que virou titular, não tinha o Pulgar, não tinha o De La Cruz. Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, e aí a surpresa. Ele não botou o Alan ou o segundo volante, ele botou 3 atacantes. Michael, Gabigol e Plata. Tipo, esquema completamente diferente contra o Galo e deu certo também. E aí, se a gente voltar a fazer a comparação, ele trabalha com muito menos recurso depois, no fim das contas, que o Tite conseguiu, né? A gente chegou a mostrar... Além do Pedro. Além do Pedro. O De La Cruz Araújo, a gente chegou a mostrar a tela com 12 lesionados, lembra um momento, em determinado momento? 11, 12 lesionados, exatamente. E o discurso dos desfalques do cansaço? Morreu. Sumiu. Ninguém falou mais um pio sobre isso. É muito louco, né? Impressionante. Isso é interessante, né? Isso é interessante. Técnico revelação do ano, vocês entendem que tinha sido ele em 2024? Porque não tem muito jovem, né? Não, tem o Carpini. Foi bem. O Carpini é jovem. O Carpini foi bem, mas talvez ele já tinha sido revelado no outro ano, Água Santa. O Seabra, mas acho que esse tem... Seabra teve... Cara, eu não tenho dúvida que é ele. Do Vasco, a palavra explica revelação. Não, e o cara ele ganhou. Foi revelado. O cara ganhou a Copa do Brasil. É verdade. Não é? Num ano ele fez sub-17, sub-20 profissional do Flamengo, tudo bem. É, bem precoce. Vou botar os números do Felipe Luiz na tela aí, pra gente ver. 15 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota apenas, 71% de aproveitamento. Detalhe, sempre olho no aproveitamento, só pegando carne de pescoço. Exatamente. Sem jogo mole, sem e estadual. Outro detalhe, praticamente 11 jogos, se a gente tirar os 4 da Copa, 11 que você não teria motivação porque nunca brigou mais pelo título. Isso. E você foi a full, e você cobrando os caras, e pedindo vitória, num contexto de 11 de 15 que não valia nada. Diferente daquele final de ano do Dorival, né? Por exemplo. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho certos personagens do futebol que eu, independentemente do meu clubismo, do clube que eu torço por eles. O Felipe Luiz é um cara assim. Porque ele me parece completamente do bem, né? E sério. Estudioso. Preocupado com essas questões, né? Não é um cara que passa anos na Europa e volta só com a questão financeira resolvida, né? Ele volta preocupado com o que vai fazer da carreira dele depois. Tem uma coisa que é muito legal nele, que é o amor ao jogo, né? O Flamengo tem que jogar deste jeito. Não basta jogar futebol, né? Tem que jogar desse jeito. E o que é muito emblemático, né? Às vezes o jogador passa anos, cara, trabalha com um monte de técnico bom. Só depois que ele vai olhar para essas coisas, né? E ele não. Ele, me parece que, nunca conversei com ele pessoalmente, mas me parece que ele foi armazenando experiências dos outros treinadores com que ele trabalhou, mas que o Jorge Jesus inspira. Foi uma espécie de catapulta para ele, né? Ele, agora é isso aqui que eu quero, é assim que eu me identifico. E ele anotava os treinos, o jeito, né, do Jorge Jesus. Só que, alerta que eu faço, treinar, ter a parte técnica, né, do treino. Por exemplo, o Roger é um cara que encanta quando chega, porque ele motiva, o jogador gosta de ir pro treino, porque não é todo dia igual, entendeu? É como nós aqui. Tem dia que o Tirone tá mal-humorado, o Arnaldo tá sempre feliz, nunca dá bronca em ninguém. Não. O Vessa é essa paz que a gente conhece. Então, assim, a gente vê, né? Percebe que dia a dia as coisas vão mudando. E o Felipe, cara, ele rapidamente
incorporou, né? Flamengo ele já sabia o que era, conhecia o ambiente todo, né? E trouxe essa marca dele para ser o cara. O alerta é o seguinte: o dia a dia é maçante. E duas coisas. O dia a dia é desgastante. Esse amor que ele fala que ele tem pelo futebol, eu não lembro se foi ele contando no podcast ou o outro personagem contando, mas eu acho que era o Arrascaeta. Ele fala que ele é tão focado no futebol, que passou na academia lá querendo saber, alguém virou para ele e falou assim: você vai ter um infarto, calma, você tá chegando. Sua vida só tá... Você vai ter um infarto desse jeito. Cara, mas... Porque ele é daqueles caras que quer tudo... E você, como que você tá na academia? Não sei o quê. E você, como que você tá aí na fisioterapia? E ele não para, e os caras, calma, que senão você vai ter um problema. E a outra coisa é que nesse meio tempo do campo, de tudo que ele teve que fazer taticamente, teve o caso Gabigol. Não foi fácil para ele. Ele claro é um novato, ele ainda não tem nem a experiência... E um caso desse tamanho do cara falando que vai sair numa comemoração de título e aí ele tem que afastar do jogo seguinte de vestiário. Cara, não foi simples. No último jogo ele tem que fazer a despedida do cara, colocar o cara como titular, com a plaquinha. Isso aí chama os caras. Mas ele se saiu bem, grupo. Né? Saiu bem. Quando teve que tirar, tirou. Saiu. Quando teve que elogiar, elogiou. Né? Quando teve que criticar, teve... A ponto, né, de ele... vamos combinar, quando teve... a disputa eleitoral do Flamengo, dos 3 candidatos, em princípio ele não era técnico do BAP que ganhou a eleição. O BAP queria e imaginava uma estrutura toda diferente, com coordenador técnico estrangeiro, com técnico estrangeiro. E o final do Felipe, né, porque teve a parte política também desse meio, né, Flamengo rasgando orçamento, Landim tentando tudo, compra do estádio, tudo isso rolou ao mesmo tempo da temporada de futebol. E o Felipe ele foi tão bem que quando tem a eleição do Flamengo, um dia depois da despedida do Gabigol, o BAP, nem o técnico, claro que é o Felipe, né? Mas não era, em princípio, o plano, o vencedor da eleição. Olha, o G4 vai ficar por aqui, mas eu quero que vocês falem em um número que eu vou falar. A temporada do Flamengo, do jeito que ela foi, em uma palavra, ela foi ok, boa, ruim? Boa. Ok. Muito bem. Galera, e o Flamengo sondou o volante italiano aí, campeão da Eurocopa, o Verratti, isso mesmo. O Flamengo segue ativo aí no mercado da bola, né? Buscando reforços aí para a montagem do plantel para o ano de 2025. Uma das estratégias aí do Flamengo é investir no mercado de atletas com contratos próximos do fim. Motivo? Vai vir mais barato, né? O Flamengo não teria que pagar a contratação, somente o salário do jogador. Assim, um dos nomes sondados pelo mais querido é o Marco Verratti, volante italiano lá do Al Arabi. Isso mesmo, ele não tá mais no PSG, ficou muitos anos lá, né, galera, mas hoje tá no Al Arabi aí do Qatar e pode estar chegando no Flamengo, né, cara. Eu sinceramente acho uma boa contratação aí e vamos torcer, né, para que ele venha. Eu acho que aqui ele com certeza seria titular absoluto. E galera, o Flamengo está querendo a contratação dele porque o Eric Pulgar já falou para o seu empresário, né, que não quer permanecer no Flamengo. O Flamengo já está em busca de um volante de peso. E aí tem o Marco Verratti na mira, né? Atualmente o jogador aí tem 32 anos de idade e está no Qatar desde 2023, quando deixou o PSG. Neste período aí, o volante se destacou pela qualidade na marcação e também, pessoal, no passe, o que levou à seleção da Itália, com a qual conquistou a Eurocopa de 2020, né? Situação do Flamengo. Por outro lado, o Mengão segue ativo no mercado da bola em busca de um meia. Isso porque a renovação de Pulgar está travada, como eu disse, né? O jogador deseja deixar o time aí e, cara, tem que trazer alguém de peso para suprir a vaga dele, né? E o Marco Verratti com certeza é um grande nome. Além disso, o Alan também despertou o interesse aí de outros clubes como o Puma do México e o Rennes da França. Tem que vender logo aí, porque foi uma contratação aí, infelizmente, que não deu certo. A torcida não quer ver nem pintado o Alan, né? É um cara que chegou com status aí de titular, veio muito caro, só que não vingou, né, cara? Não conseguiu jogar bola aqui no Mengão. Acho que a camisa pesou, não sei. Além de um meio, o Flamengo também está ativo
ativo na busca para reforçar outras posições, né? Após uma reunião com o treinador Felipe Luiz, o novo diretor técnico José Boto destacou que a equipe vai tentar contratar um lateral, um ponta e um centroavante. Centroavante é muito importante, né, cara? Porque o Gabigol foi embora, o Pedro se machucou. Quem vai começar de titular aí no Carioca? Carlinhos? Complicado, né? E o Pedro, pelo jeito, só volta lá no meio de 2025. Então tem que contratar um centroavante de peso aí para ajudar na parte ofensiva, né? O Verratti, galera, tem 32 anos de idade. É um cara multicampeão pelo PSG, né? Ficou lá mais de 10 anos, salvo eu. Deixa eu conferir. Ele chegou em 2012 e saiu em 2023. Ficou 11 anos lá no clube francês, né? Que isso, cara. Só atuou em 4 times até hoje na carreira, que foi... 3 times, na verdade, que foi o Pescara, o PSG e o Al Arabi. Ele começou no Pescara em 2008, aí em 2012, após 4 anos, foi vendido por 12 milhões de euros para o PSG. O PSG vendeu ele agora em 2023, né, em setembro, por 45 milhões de euros. Ou seja, praticamente quadruplicou o valor, né, que comprou ele. Lucrou bastante aí com a contratação do Verratti, né, cara? Um grande jogador aí, experiência de sobra aí, né? Imagina esse cara aqui no meio do Flamengo, seria muito bom, né, pessoal? Olha os títulos que ele tem aqui 9 campeonatos da França, né, campeonato francês, venceu 6 vezes a taça da França, foi campeão também da Europa em 2021 com a Itália, foi jogador da época em 2012 com o Pescara, ganhou também, pessoal, aqui, ó, uma Italienser, não sei falar o nome, mas ganhou aqui com o Pescara. Ganhou também 6 taças da Liga da França aí com o PSG e 9 Super Taça da França, né? Muitos títulos no currículo aí. Grande jogador e que chegaria para ser titular. O que vocês acham, galera, da contratação do Verratti? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora eu fico por aqui, Nação Rubro-Negra, e até o próximo vídeo.